Blog Talk Radio. Senhoras e senhores, este é mais um programa O Patriota, a Voz da Resistência, com Henrique Guilherme. Agradecendo a todas as pessoas que estão ouvindo nesse momento: Felipe, Jamil Felipe Júnior, Maurício Lima, Heleno de Carvalho, Patrícia Stingen, Beth Volac, Tânia Botter, Priscila Gra, Victor Augustinho, Augusto Pola Júnior, Ricardo Nakagawa, Fábio Pinho, Lucas Martins, Maurício de Lima, vamos ver se isso é tudo, Jackson Silva, Lucas Felisbino e eu acho que é só isso. Juliane Magalhães, parece que isso é tudo. Mas então, senhoras e senhores, o programa de hoje vai falar um pouco sobre o que eu tinha prometido semana passada, que é como a esquerda se infiltra em grupos liberais e libertários, tentando promover sua agenda. É tudo muito artificial. Quem é inteligente, minimamente inteligente, percebe isso. Mas isso eu vou deixar para a segunda parte do programa, porque eu quero me focar nesse programa na evolução desses protestos, na morte do jornalista da Band por um black bloc, a evolução do caso que tem sido revelado, eu acho que tem pouca novidade, particularmente. Por exemplo, a inteligência da PM já sabia que elementos do PSOL, pessoas ligadas ao PSOL, filiadas ao PSOL, estavam envolvidas nessas manifestações, não só na manifestação, no financiamento de punk e vândalo dessas manifestações, desde agosto ou julho do ano passado. Olha só, quantos meses se passaram e a mídia, os próprios jornalistas que aparentemente estão revoltados com o assassinato de um dos seus colegas nas mãos desses vagabundos dos black blocs, eles tiveram todo um tempo para poder denunciar esse contato do público com o privado, esse contato do público, dos políticos do PSOL, políticos de esquerda, com grupos terroristas, com grupos de vândalos, e não fizeram nada, resolveram abafar
a notícia. Outra notícia que já em junho, olha só, em junho do ano passado, os senhores podem procurar, isso daí saiu no Correio Brasiliense, o Gilberto Carvalho quis negociar com os líderes das manifestações aqui em Brasília. E naquela época, o vandalismo já estava presente. O vandalismo aqui em Brasília, ele estava presente desde o começo das manifestações, mais ou menos 12, 13 de junho, com queima de pneus, paralisação de trânsito, quebradeira, inclusive eles tentaram invadir o Congresso Nacional, eles conseguiram parcialmente, os seguranças do Congresso isolaram ali a porta de entrada, mas alguns conseguiram entrar, os que não conseguiram, alguns deles foram para o Itamaraty, tempos depois o Itamaraty foi depredado. Então, nós sabemos que o governo está envolvido com isso, assim, porque saiu no Correio Brasiliense que o Gilberto Carvalho foi negociar com líderes da manifestação e o Correio Brasiliense publicou isso daqui não é nenhuma mentira, não é nenhuma viagem, isso daí eles podem procurar na internet e vão encontrar os 4 eleitos como líderes das manifestações aqui em Brasília, os 4 trabalhavam na presidência da República. Então, são informações incômodas para o governo, mas são informações verdadeiras e que a mídia resolveu negligenciar desde o começo. Por quê? Porque a mídia apoia essas manifestações, inclusive quando elas se tornam violentas e com viés revolucionário. Algumas pessoas acham que isso é bom por bons motivos, outras pessoas acham que isso é bom por maus motivos e outras acham que isso é bom porque são simplesmente retardadas. Por que eu digo isso? Porque os senhores podem ver que há algumas pessoas, eu não acho que seja a maioria, e é bom que a gente não permita que isso aconteça. Algumas pessoas estão tentando vender a ideia de que o governo ele se infiltrou nessas manifestações depois de junho, ok? Depois de junho, julho, ali por volta de agosto, então até no começo desse ano, o governo que eu digo os governistas, os socialistas, o PSOL, o PCdoB, o PT, infiltraram elementos mais agressivos nas manifestações justamente para fazer com que as pessoas de bem elas não participassem e essas manifestações acabassem logo, só que isso não corresponde com a realidade porque, como eu acabei de explicar, desde o princípio, desde junho de 2013, o PSOL e o PT têm pessoas dentro do movimento. Inclusive, eu acho que foi em São Paulo que a filha do Tarso Genro, um petista, conduziu os movimentos de manifestação e os grupos conduzidos por ela, ou então que contaram com a participação dela, principalmente como é que eu posso dizer isso? Os miolo moles, os lobotomizados, aqueles sem cérebro do movimento Passe Livre, que inclusive recebe dinheiro do governo, e eles promoveram ali quebradeira de ônibus e o próprio incêndio de ônibus e transporte público, ao mesmo tempo em que pediam transporte público de graça. E por que eu estou dizendo isso? Porque algumas pessoas que pensam que o governo está infiltrando pessoas nesses movimentos, então o governo está infiltrando vândalos nesse movimento para que o movimento perca o seu apelo e as pessoas não participem e os protestos possam terminar.
elas esquecem não só isso, elas não estão esquecendo só esse fato de que o governo começou esse processo. Mas elas estão esquecendo o mais importante. E o mais importante desses protestos que eu tenho falado desde o começo, muitas pessoas aí falaram que sabia desde o começo que o governo estava por trás e que ia dar merda, coisa e tal. Isso daí para mim é óbvio, então não é nenhuma genialidade. O que eu acho que as pessoas não perceberam, e que algumas pessoas sim já perceberam, mas o que está faltando falar é que para um governo socialista não tem nada melhor do que uma cambada, do que a possibilidade de jovens reunidos, milhares de jovens, dezenas de milhares de jovens reunidos pedindo mais dinheiro do governo. Eu entendo que muitos deles não pensam assim necessariamente porque eles são massa, eles não pensam. Mas em São Paulo, olha só, os senhores podem procurar as reportagens, vão encontrar já em julho e agosto, o governo de São Paulo reconheceu os apelos dos manifestantes, entre aspas, e reconheceu que não iria aumentar o preço do transporte público em 20 centavos, mas que isso causaria um prejuízo para o Estado de São Paulo, ou seja, repasses para as operadoras de transporte público, no volume de mais ou menos 9 bilhões de reais nos próximos 4 ou 5 anos. O que um governo socialista pode querer melhor do que um grupo de pessoas agressivas, dispostas ao vandalismo e ao crime, implorando por mais Estado, implorando por mais governo, implorando para o PT, para o PSOL, para o PCdoB, até para o PSDB, aumentar os impostos para que eles possam contratar os seus amiguinhos que trabalham para o governo, que criam empresas específicas só para ganhar licitação pública e viver às custas do cidadão brasileiro? O que um governo socialista pode querer mais do que isso? Eles não são os policiais que sofrem. O político não. O Freixo provavelmente tem uma sala com ar-condicionado, vive muito bem e tem uma guarda, uma proteção de segurança de policiais militares armados com as armas que ele defende que não deveriam existir. Então os políticos safados que estão ganhando dinheiro com isso estão muito bem, obrigado. Mas o povo, até esse povo que justamente quer um padrão de vida melhor, só que de uma forma que eles ou não entendem ou foram conduzidos a defender, ou dessa forma deliberadamente errada, o povo vai acabar sofrendo. Por quê? Só pegando o caso de São Paulo, 9 bilhões de reais não caem de árvore. 9 bilhões de reais é um recurso que o governo de São Paulo, inclusive, na época falou, eu vou precisar gastar mais 9 bilhões de reais nos próximos anos. Eu vou ter que tirar isso de outro lugar. Vão tirar da saúde, vão tirar da educação, vão tirar de qualquer outra coisa para colocar nos transportes. No caso de São Paulo, não ficou tão claro qual a relação dos políticos interessados nisso com as operadoras de ônibus, mas existe com certeza. Olha só, eu não sei, mas existe com certeza. Eu tenho muita fé nisso. Mas no caso do Rio de Janeiro, isso daí ficou muito mais evidente. No caso do Rio de Janeiro, o governador Sérgio Cabral, ele é casado com uma advogada das empresas de transporte público. Mais do que isso, ela é filha do dono de uma das maiores empresas de transporte público do Rio de Janeiro. Então eu pergunto, o que o Sérgio Cabral
quer mais do que um bocado de retardado pedindo, implorando para o governo gastar mais com seus amigos que financiam as suas eleições. Não quer nada mais do que isso. Mas agora, o fato de o governo ter pessoas que trabalham para o governo infiltradas nesses movimentos tem sim também esse caráter de controle do processo. Do controle do processo e controle dos protestos. Porque, de fato, as pessoas de bem se afastam da vagabundagem. Então, eles vão poder usar esses protestos não só contra inimigos políticos. Por exemplo, vamos supor que lá no Acre se elegeu um prefeito em Rio Branco completamente à direita, completamente não alinhado com o PT. Então, eles têm os meios de contactar os black blocs, os anônimos e outros vagabundos para fazer manifestação exclusiva em Rio Branco, sem a participação da sociedade de bem, ao mesmo tempo que a esquerda tem, o PT tem, o PSDB também, mas o PCdoB, o PSOL, todos eles têm seus jornalistas preparados para mentir. E mais uma vez, prestem atenção, porque quando eu falo, eles têm jornalistas preparados para mentir, algumas pessoas podem pensar, não, ele não sabe isso, ele está inventando. Então vou pegar um caso muito fácil e muito concreto que eu tenho certeza que todas as pessoas que estão me ouvindo agora ouviram. Logo no primeiro dia da bomba que acertou a cabeça do jornalista, ele operava uma câmera, né? Do jornalista, eu vou chamar de jornalista ou repórter, não importa. Logo no primeiro dia, a Globo News publicou um depoimento de um jornalista que eu faço questão aqui de chamar ele de retardado, de vagabundo, de incompetente. Eu queria que ele soubesse que eu estou chamando ele de tudo isso. Por quê? Porque ele mentiu deliberadamente em rede nacional. Rede nacional não, porque a Globo... também é rede nacional, mas não é TV aberta. Mas na Globo News, eu acho que é Bernardo Guimarães. Se alguém estiver acompanhando e quiser me corrigir, por favor, pode me corrigir. Mas eu me lembro que foi o Bernardo alguma coisa, eu acho que Guimarães ou Alves, ele falando que estava perto, que a polícia lançou várias bombas e que uma delas pegou na cabeça do seu colega que estava a poucos metros de distância. Eu quero deixar bem claro aqui que eu tenho certeza que no Brasil tem muito jornalista incompetente. Os senhores sabem, eu sei. Mas aquela mentira não é explicada só por incompetência. É por vagabundagem, é por banditismo, é porque é um vagabundo. Aquele cara... As pessoas tinham que fazer algum tipo de protesto. Olha só, eu não vou mais assistir esse lixo da Globo News enquanto continuar empregando vagabundos que nem esse. Não tem condição. Isso só para explicar que a esquerda tem, sim, seus jornalistas que vão mentir e fazer o que for para omitir algumas informações, para não permitir que os senhores saibam algumas coisas. Isso é o de menos. Porque tudo que eu falei aqui no começo, por exemplo, por que eles não estressam que lá no começo dos protestos, 4 pessoas que trabalhavam na presidência da República eram a liderança do movimento? Porque eles não estressam que a filha do Tarso Genro estava envolvida com os protestos de quebradeira de ônibus em São Paulo? Porque eles não estressam que a Petrobras financia o movimento Passe Livre? Por quê? Porque é um movimento de grupo. Os jornalistas, a maior parte deles,
com essa ideologia de esquerda, essa ideologia nojenta, eles têm essa agenda. Agora não tem como eles se omitirem frente ao assassinato de um colega sem parecerem ou muito tendenciosos ou muito incompetentes. Não tem. Não tentou, né? Aquele Bernardo alguma coisa tentou. Mas também vai ser esculachado. E eu acho estranho que as pessoas não estão esculachando ele o suficiente. Porque tem que ser esculachado. É um vagabundo, mentiroso. Tinha que ser demitido. E tantas outras coisas, por exemplo, assassinato de cristãos ao redor do mundo, que a mídia omite, o excesso de corrupção no Brasil, que a mídia omite, tem omitido, pelo bem do PT. Faz questão de não explorar o caso da Rosegate, né, a amante do Lula, e toda a sacanagem que foi denunciada envolvendo ela e a presidência da República em São Paulo. Por que a mídia faz questão de omitir isso? O próprio Romeu Tuma, ele apontou o dedo na ferida no programa Roda Viva, ele pôs o dedo na ferida no programa Roda Viva, dizendo que a mídia tem se omitido. Inclusive, no Roda Viva tinha uns 2, 3 vagabundos petistas que provam que eu estou certo. Então, que fique claro que, os jornalistas eles vão ter uma pressão para denunciar os black blocs, sim. Mas os senhores vão conseguir notar, podem anotar isso, que a lei que proibir os black bloc não vai contemplar e não vai levar em consideração o que o Reinaldo Azevedo já chamou de red bloc, que inclusive tem sangue na mão. O MST, Movimento Sem Terra, que já matou várias pessoas e continuará matando, como foi o caso de Corumbiara. O massacre de Corumbiara, promovido pelo Sem Terra, ok? Por quê? Porque a polícia foi tirar eles da propriedade alheia, eles tinham invadido um terreno, ou seja, estavam atuando como ladrões, atiraram contra a polícia, matou o policial, eles mataram até uma criança de 9 anos. Então, para mim, vai ficar muito claro que uma lei que contemple só black bloc e não deixe claro que o MST é um grupo terrorista que tem que ser extinto, tem que ser proibido, vai mostrar toda essa cultura que temos no Brasil, que é o jornalista meio intelectual, meio de esquerda. Claro que isso é uma brincadeira, porque eu não acho que ninguém de esquerda pode ser chamado de intelectual, porque é um bando de burros. Mas os senhores podem contar com isso. A lei que for proibir os black blocs ou diminuir as formas de atuação dos black bloc não vai contemplar o Movimento Sem Terra. Sendo que, só ontem aqui em Brasília, uma briga do Movimento Sem Terra com a Polícia Militar culminou com o ferimento de 30 PMs e 2 sem terra. Ou seja, eles estão agressivos, eles estão batendo, eles estão promovendo vandalismo e as pessoas não estão fazendo nada. Me perguntaram sobre a possibilidade de esses rapazes que foram pegos e estão sendo apontados como os assassinos do jornalista, eles serem laranjas. E para mim, eu acho que isso daí só importaria, ou então eu acho que isso daí só seria relevante. Os senhores têm que pensar nisso também. Por que o PSOL, o PT ou alguém
contrataria a Laranja para assumir a responsabilidade da morte do jornalista. O número 1, porque a pessoa, o verdadeiro culpado, tem relações diretas com ou o PT, ou o PCdoB, ou o PSOL, algum político, e querem esconder, que não querem que esteja envolvido com essa merda. E provavelmente seria fácil fazer essa ligação, porque hoje mesmo aquela bandidinha, a Sininho, ok? Eu não sei se ela forneceu ou conseguiram dela, de alguma forma, uma planilha com as contribuições que ela recebe para distribuir para os Black Blocs. E ali tem vereador do PSOL, delegado e juiz. Provavelmente essas contribuições foram feitas em dinheiro, mas pode ser que as pessoas mais atuantes, ou então mais confiáveis, ou então mais importantes, recebam dinheiro depositado em conta, se bem que seria muita burrice se eles fizessem isso. Eu acho que ou isso, ou um político de esquerda estão dizendo aqui que o som está baixo. Inclusive, gostaria de agradecer aqui ao Bruno Carvalho por estar acompanhando. E estão reclamando aqui que o som está baixo. Se alguém tem essa mesma... o Fábio Pinho dizendo que o som está ok. E eu não me lembro de nenhuma mudança aqui no sistema de som. Olha só, Márcio Scansani também. Obrigado pela audiência. Marcos Gomes. Está levemente baixo. Será que não é o som que está baixo? Às vezes, se os senhores aumentarem o som, pode melhorar. Porque outras pessoas aqui, o Heleno de Carvalho, está dizendo que o som está bom. Quem mais? Beth Volac está dizendo que o som está ok. Enfim, então Marcos Gomes também, se puder fazer essa tentativa, aumentar o som, que pode resolver. Mas de qualquer forma, eu acho que, em primeiro lugar, a primeira coisa que os senhores têm que vender nesse momento, em debates, é essa realidade. O governo está envolvido com essas manifestações, porque não tem nada melhor para um governo socialista do que um povo que pede cada vez mais esmola do governo. Tem nada melhor. E eu dei aqui casos objetivos. Sérgio Cabral e a máfia do transporte público no Rio de Janeiro. Em São Paulo, eu não sei as ligações dos governantes de São Paulo com as companhias de transporte, mas licitação suja é a mesma. No Brasil, infelizmente, essa é a realidade em todo lugar. Então, as pessoas que estão no poder em São Paulo, com certeza, se interessam por um povinho que está pedindo que o governo aumente seus gastos com transporte em 10 bilhões de reais. Ok? Eu não quero que as pessoas pensem que eu não acho que querer coisas melhores, querer uma situação melhor para o povo seja ruim ou injusto. O que eu quero é que as pessoas pensem o que eu quero que as pessoas entendam é que uma pessoa normal, sensata e não precisa ser tão inteligente, vai entender que os recursos são limitados. E se nós já estamos reclamando, que o imposto está muito alto hoje, pelo menos a gente tinha que esperar que esse grupo, as pessoas mais carentes, ou então os filhinhos de papai que estão dizendo que estão preocupados com isso nessas manifestações,
A gente deveria esperar pelo menos que eles tivessem um discurso mais no sentido de vamos tirar dinheiro do Ministério do Meio Ambiente para colocar em transporte. Vamos diminuir o custo dos recursos que o governo repassa para ONG de esporte, ONG de turismo e colocar nos setores mais importantes. Então, é o que eu espero de um povo mais sensato e bem menos esse discurso, vamos aumentar o gasto de uma forma indiscriminada e sem pensar nas consequências, como se dinheiro caísse de árvore. Então, essa é a mensagem principal que os senhores vão conseguir bater em qualquer esquerdista vagabundo que tente dizer que esses movimentos são espontâneos, que esses movimentos não são conduzidos. Porque, olha só, uma parte desse movimento realmente não é diretamente relacionado com esses palhaços do PSOL, do PT, do PCdoB, esses vagabundos socialistas. Realmente. Que é a parte conduzida. Algumas pessoas recebem. Isso daí tem denúncia, os senhores podem acompanhar. Tem denúncia. Entra lá agora no site da Veja. A Sininho, né, aquela bandidinha, reconheceu que ela ganha dinheiro para promover a revolução. Ela fala, é a revolução, eu gosto disso e me pagaram para isso, então fui. A entrevista, olha só, outra coisa que eu acho importante deixar claro é o seguinte. Se os senhores assistiram o depoimento do suposto assassino, que eu vou até procurar o nome aqui, porque tem um comentário interessante que ele fez, esse Caio Silva de Souza. Olha só, ele é um acusado, ele é o acusado, né? Se os senhores entrarem agora, os senhores vão ver que já estão falando que ele admitiu que cometeu o crime para um amigo. Ok? Mas de qualquer forma, no depoimento dele, eu achei muito interessante que ele me parece pouco ideologizado e mais um retardado que vai atrás do que mandam ele fazer, em primeiro lugar. De qualquer forma, ele está inserido no meio que é aquele básico, né? O meio socialista vagabundo pessoal critique a religião, condene os cristãos, diga que os cristãos são o maior perigo do Brasil hoje, justifique suas políticas socialistas dizendo que foi o Estado laico. Esse é o ambiente deles. Mas na hora que ele fugiu, ele, em primeiro lugar, ele estava com medo de morrer. E quem é que ia matar ele? A polícia? Não, ele fala, eu nunca tive medo da polícia. Isso já é para dar um chute na bunda desses vagabundos que ficam batendo na polícia todo momento. Eu só queria dar um puxão na orelha da polícia aqui do Distrito Federal, que as pessoas podem não estar acompanhando no Brasil, mas aqui no Distrito Federal todo mundo sabe que a polícia está numa chamada Operação Tartaruga. O que é isso? Essa Operação Tartaruga é a polícia não fazer nada, ou então trabalhar, eu acho que com 40% da capacidade e demorar para atender os chamados. Isso aí é vagabundagem. Porque eu entendo o drama dos policiais, mas porque eu entendo que os policiais de bem, eles não vão fazer essa sacanagem com a população. Mas o negócio que me chama a atenção é que essa Operação Tartaruga acontece justamente numa cidade que nem Brasília, cheia de sindicalista vagabundo e socialista que quer ver uma revolução. Eu vou fazer um programa mais para frente mostrando como, antes da Revolução de 64, os comunistas atiçaram tanto os militares quanto os policiais militares para fazer greve, coisa que não era
permitido. Só que mesmo assim eles fizeram, apesar das leis, e deu no que deu. E isso aqui que está acontecendo em Brasília, para mim o medo é que comecem a exportar para outros estados. Então já vou puxar a orelha da polícia de Brasília, mas eu não vou generalizar. O policial, na maior parte das vezes, é uma pessoa de bem, é um pai de família e não está interessado em confusão. E não é à toa que o rapaz lá não estava com medo da polícia. Ele falou, eu nunca tive medo da polícia. Então tem medo do quê? Do pessoal do movimento. Por quê? Porque podia matar ele. Por quê? Porque ele tem alguma coisa para dizer que a gente ainda não sabe. E na minha opinião, tem a ver sim com algum político do PSOL conhecido, que se ele falar que conhece, pode dar mais substância à acusação e o cara cai, o projeto do PSOL cai. Pode ser, eu não vou afirmar aqui porque eu não sei, mas pode ser o Marcelo Freixo, até mesmo porque o vagabundo ofereceu seus advogados para defender o assassino. Por quê? A troco de nada. Sabendo que foi um assassinato, ok? Foi um assassinato por quê? Caiu na cabeça do cinegrafista. Mas poderia ser algum policial. E é uma coisa que a gente tem que enfrentar, tem que ser sincero, tem que falar, é o seguinte, os jornalistas estão fazendo esse auê porque quem morreu foi um cinegrafista. Porque se fosse um policial, metade do auê que as pessoas estão fazendo não ia estar lá. Eu acho que só o Rodrigo Constantino, o Felipe Moura Brasil, o Reinaldo Azevedo, o Olavo de Carvalho, talvez o Lobão iam falar alguma coisa, mas os jornalistas em massa iam continuar com a sua mesma agenda de retardado socialista. Mas voltando ao que eu estava falando. Então, com medo de ser morto pelo pessoal do movimento, ele falou que queria buscar refúgio aonde? Em alguma igreja. Porque mesmo o vagabundo que critica tanto as igrejas e os cristãos porque são do mal, porque quer Estado laico, mesmo esses vagabundos sabem que eles podem conseguir amparo dos cristãos e das igrejas. Isso chama atenção. E eu acho que isso, poucos cristãos se manifestaram nesse sentido. Poucas pessoas falaram, olha só, a gente é tão perseguido por esses vagabundos do PSOL, por esses vagabundos comunistas, por causa da nossa religião, e agora quando eles estão com medo deles, eles tentam entrar nos nossos templos para se proteger. Não é incrível? E tem tantas outras coisas que os senhores podem usar para tornar mais concreto na cabeça das pessoas isso que a gente está defendendo. A gente pode falar que a Petrobras e o MINC, o Ministério da Cultura e o Banco do Brasil financiam e financiaram, antes ainda dos protestos, quem? A UNES, a União Mundial dos Estudantes, o Movimento Passe Livre. O Movimento Passe Livre recebeu dinheiro da Petrobras, ok? Governo. A Conlutas, ela recebe dinheiro do governo indiretamente. Se os senhores forem no portal da transparência, os senhores vão ver que nós damos para os partidos políticos mais ou menos 250 milhões de reais por ano. É um absurdo, mas é verdade. Portal da transparência. Entrem lá e procurem pelo nome. Partido, qualquer coisa. Os senhores vão perceber direitinho quanto o governo repassa para os partidos para a manutenção das suas atividades. Entre elas, financiamento de grupos jovens, no caso do pessoal a Conlutas. Então, o governo financiando essas entidades, porque os senhores podem não estar
lembrando hoje mais a UMES, o Movimento Passe Livre, a Conlutas e a Juventude do PSOL foram os movimentos que mais se mobilizaram para atiçar os jovens e a população a fazer protestos. Protestos contra quem? Necessariamente contra o governo? Não, claro que não. Os senhores vão ver que antes disso ainda, eu tenho um vídeo denunciando como o pessoal do PSOL, os Juntos, eu acho que é isso, Juntos do PSOL, eles conduzem uma manifestação teoricamente imparcial aqui em Brasília, com a ajuda dos anônimos. Eu mostro direitinho quem está fazendo o quê. Eu mostro como um determinado líder, ele primeiro critica todos os partidos. Diz, isso aqui é apartidário, show partido, coisa e tal. Depois eu mostro, eu filmo isso, tem lá no meu canal no YouTube, O Patriota, os senhores podem ver. Eu filmo ele se encontrando com o líder do PSOL ali na manifestação. E logo depois eles dão as mãos e estendem a bandeira vermelha que o PSOL tinha trazido. Então, eles manipulam o povo com recursos do governo para fazer com que o governo gaste mais, e o governo, com essa justificativa, vai aumentar os seus impostos e vai financiar seus amiguinhos, ok? Vai financiar os seus parentes, seus amigos, que já são donos da infraestrutura que vem de serviço para o governo, e esses seus amiguinhos vão financiar suas eleições, e assim ganhamos um partido perpetuamente no poder. O que o PT não contava, então contava, mas achava que era possível lidar, era o componente realmente espontâneo ser maior do que o componente controlado e se votar contra esse componente controlado. Isso eles não queriam. E tá a merda que estamos presenciando. Então era só isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida, ou então tiver alguma informação que acha que vale a pena falar aqui, pode entrar em contato. Porque agora eu vou fazer um intervalo, eu vou falar sobre aquela infiltração de petistas e socialistas em grupos liberais pregando coisas que não tem nada a ver com o movimento liberal. Mas antes disso eu quero mais uma vez fazer propaganda. Primeiro eu queria mandar um abraço para o pessoal do Pela Legítima Defesa, que é conduzida pelo Pai de Lira, que, mais uma vez, se ele se candidatar à presidência nesse ano, com certeza eu apoio ele com tudo e recomendo fortemente. Também queria dizer que não tenham essa resistência que eu estou vendo ao Partido Novo. Partido Novo, eu sei que tem muita desconfiança, muitas pessoas entram em contato comigo dizendo que são liberais, coisa e tal, mas a minha concepção, e eu já fui aqui em Brasília, na sede, e nesse fim de semana eu vou participar, olha só, inclusive para os amigos de Brasília. Nesse domingo, dia 16, pela manhã, vai ter um evento do Partido Novo para pedir mais assinaturas para legalizar o partido. Eu sei que algumas pessoas mais conservadoras, inclusive eu, podem ficar mais desconfiadas. Eu era desconfiado em relação à iniciativa, com certeza, eu deixei isso claro em alguns programas, mas eu fui até a sede do Partido Novo e eu vi que tem pessoas muito boas, interessadas no que está acontecendo. Inclusive eu levei outros amigos meus e realmente eu vejo que as pessoas estão se mobilizando em torno de uma coisa boa. Então, assim, com certeza, a gente pode esperar que também vai ter pessoas do mal querendo se infiltrar.
Não que eu tenha visto isso, mas eu só posso testemunhar pelo que eu vi em Brasília, ok? Em Brasília eu posso dizer o pessoal super gente fina, super gente boa, interessado realmente no capitalismo, no livre mercado, e não tem... eu não vi como isso daí pode ser uma coisa ruim. Mas mais adiante no programa, os senhores vão ver, é importante também a gente relevar algumas coisas e participar dos movimentos para a gente colocar a nossa agenda. Um exemplo, esses grupos liberais que eu tenho acompanhado para estudar, para ver como a esquerda pode se infiltrar neles e como tem se infiltrado neles para fazer sua agenda, eu noto que por falta de interesse, porque olha só, a gente vai ver tanto retardado lá, que até eu às vezes fico, por que eu vou continuar nesse grupo, sendo que parece, às vezes não é verdade, mas parece que ele é dominado e controlado por vagabundos. Aí depois eu respirei fundo e fui ver quem é que estava promovendo essa agenda no grupo liberalismo do Facebook. E são 5, 6 vagabundos. E que quando a gente anuncia, olha só, esses daí são infiltrados, as pessoas concordam. Então, para as pessoas que têm algum receio do Partido Novo, porque acham que é muito liberal, vai até lá, tenta participar e coloca a sua agenda. Eu com certeza vou fazer isso com a minha agenda. Eu vou lá, não só como um liberal, mas como um liberal de direita. E se eu ver coisas absurdas lá, eu vou querer combater e eu vou querer modificar para o bem. Mas as pessoas que estão lá não vão conseguir fazer isso sozinhas. Então, esse é o segundo grupo que eu queria mandar um abraço. E o terceiro é um aviso do concurso de O Patriota, que vai dar 2 livros do Romeu Tuma Júnior, Assassinato de Reputações. Eu comecei a ler já esse livro, eu espero fazer um programa só sobre ele em breve. Ótimo livro, ótimo para entender o Brasil, a história recente do Brasil. Se eu não me engano, ele está R$ 65 ou R$ 69 nas livrarias, mas os senhores podem ter ele de graça. Como? Basta mandar um meme gráfico. O que eu quero dizer com meme gráfico? Tem que ser algum tipo de foto, ou desenho, ou tirinha, alguma coisa do tipo, com um meme de direita. O meme de direita. Eu falei, se vocês se interessarem num meme para defender a Raquel Sherazade, melhor. Mas isso não vai contar muito, por quê? Porque vai ganhar os 2 que forem mais votados, os 2 que tiverem mais likes, mais gosto. Ok? Os 2 que tiverem mais gosto, mais likes, vão receber em casa o livro Assassinato de Reputações do Romeu Tuma Júnior. Eu vou anunciar os vencedores no primeiro programa de março. Ok? No primeiro programa de março. E vai ganhar, eu já disse, quem receber mais votações. Então é isso daí que eu queria anunciar. Queria agradecer também a todo mundo. Agradecer ao Heleno de Carvalho, apesar de não ter dado certo, mas ele ia fazer uma entrevista comigo no começo dessa semana. Não conseguiu por problemas técnicos do perfil dele no Google, que entrou em conflito com o YouTube, enfim. Isso daqui não é importante, mas não deu certo. Fica para outra vez, mas agradecendo aí ao convite. E é isso, então eu vou colocar aqui no hino da Proclamação da República, e daqui a pouco eu volto falando sobre essa infiltração de esquerdistas no movimento liberal e como lidar com eles. E se der tempo, eu vou falar sobre um movimento chamado NASH, que é um movimento, eu chamaria de neofascista. O fascismo, para quem não conhece
ciências políticas, é um socialismo nacionalista, ok? Os fascismos são socialismos nacionalistas. E o Nash é um nacional-socialismo com um componente mais socialista do que nacionalista. Eles não são tão fascistas quanto os antigos fascistas e os antigos nazistas, mas eles têm esse componente. Então, no final do programa, se eu puder, eu falo sobre eles, agradecendo aí a todas as pessoas que estão ouvindo, e até o próximo bloco. Fiquem com o hino da Proclamação da República. Até logo. Sejam palhos de luz endorados sobre a imensidão desse céu, esse canto rebelde o passado, vem remidos marcou Isabel. Seja o hino de glória que vale, esperança de um novo porvir, com visões de triunfo em vale, vem por ele lutando subir. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas da tempestade, das cruzamos tua voz. Nós lembremos que escravos outrora tem havido em tão nobre país. Hoje o rubro nos beijos da aurora, mas então são tiranos do fim. Somos todos iguais ao futuro, saberemos unidos levar nosso robusto estandarte que é puro, brilha avante da pátria rodar. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas da tempestade, já cantamos tua voz. Serve imensos valentes, haja sangue no nosso pendão, sangue vivo do herói Tiradentes, mas influência audaz pavilhão. Mensageiros de paz nós queremos, é de amor nossa força e poder, nossa guerra do trono supremo, precisamos lutar e vencer. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas da tempestade, já cruzamos tua voz. Do Ipiranga é preciso que o grado seja um grito soberbo de fé. O Brasil já surgiu libertado, sobre as púrpuras rédeas de pé. Tenha força
É isso aí, senhoras e senhores, se tornando compatriota a voz da resistência. E eu resolvi mudar a ordem da explicação. Primeiro eu vou falar sobre o Nash, que eu acho que vai ser mais rápido. E também tem um pouco a ver com o que eu falei no começo do programa, porque revela como na Rússia a mesma coisa está acontecendo. Esses vândalos financiados pelo governo, eles também fazem isso por lá, só que numa escala muito mais profissional. Porque o que é o Nash? O Nash, ele significa... Nash, se eu não me engano, significa nosso. Mas é a sigla de Movimento da Juventude Democrática Antifascista. No nome tem um apelo de marketing muito grande. Mas na prática, o que acontece é o contrário. Eles são acusados de nazistas, são acusados de fascistas por todo mundo que é vítima deles. Mas acontece o seguinte: o Nash é uma evolução de um grupo criado no ano 2000 chamado Walking Together, ou seja, andando junto, que era um movimento pró-Putin. Logo depois que o Putin assumiu o comando da Rússia, lembrando que ele não foi eleito democraticamente, mas ele assumiu o poder por decreto, um decreto de um bêbado controlado por ele, que era o Boris Yeltsin. Esse movimento foi criado no ano 2000 e durou até mais ou menos 2005, porque estava perdendo muito apelo. Eles estavam se envolvendo em pornografia, tinha briga entre as comarcas, entre as sedes do Walking Together, que eram administradas pelos mesmos administradores do Nash. Acontece que em 2005, em 1º de março de 2005, um dos líderes do Walking Together se chamava Yakemenenko. Ele mudou o nome do Walking Together, ele criou o Nash com a ajuda do Kremlin. Em alguns lugares os senhores vão ver que isso foi até uma política do Kremlin, uma política do Putin para que o Walking Together, o grupo jovem que o apoiava, melhorasse sua imagem. Tem um pouquinho de reação à Revolução Laranja na Ucrânia, que eu vou falar mais adiante. O Nash, ele passa a receber dinheiro do governo e das pessoas que ganham dinheiro do governo. É mais ou menos como se, olha só, imagine o movimento Passe Livre no Rio. O movimento Passe Livre do Rio pede mais gastos com transporte. Isso faz com que o Sérgio Cabral justifique um aumento de repasses para o seu sogro. E o seu sogro paga não só o Sérgio Cabral para ele ser reeleito, mas também o movimento do Passe Livre. É mais ou menos isso. Então, os socialistas de mercado da Rússia financiam o Nash, mas também eles recebem dinheiro diretamente do Kremlin. Para se ter uma ideia, só em 2010 o Kremlin repassou 200 milhões de rublos pro Nash, que dá coisa entre 500 mil e 100 mil dólares. Não, 50, de 10 a 50 milhões de dólares. Mais do que isso, o prédio, que é o quartel-general do Nash, hoje, fica no centro de Moscou e é uma propriedade avaliada em 20 milhões, ou seja, quase 100 milhões de dólares. Não, me desculpem, quase 100 milhões de reais. Então, os valores que envolvem o Nash são absurdos, são muito grandes. E isso é necessário para você controlar um país. Ok? O Nash, ele é um movimento de muito apelo na juventude da Rússia, e só não tem mais apelo porque, os senhores sabem, os russos, eles descendem de um povo que sofreu 70 anos nas mãos de um sistema de filhos da puta que só vagabundos apoiam, chamado socialismo. E uma boa parte dos russos sabem que o Nash não é uma boa para a Rússia.
Olha só, em 2006, logo depois da reação do Nash a uma manifestação contra o governo, um idiota chamado Gleb Pavlovsky, que era conselheiro do Kremlin na época, ele foi pego falando com o pessoal do Nash dizendo que faltou brutalidade na reação do Nash contra os que estavam descontentes com o governo Putin. E o interessante do Nash é que eles adotam essa estratégia de parecerem bonzinhos, como fazendo programas de caridade, doando dinheiro para alguns orfanatos, criando eventos antirracistas, e antes que eles falam, né, não, somos antirracistas e toleramos as raças. Mas, ao mesmo tempo, eles são denunciados a todo momento. Os senhores podem procurar isso, vão encontrar. Eles são denunciados a todo momento por serem agressivos com a oposição, por se infiltrarem em partidos de oposição, por promoverem o racismo contra judeus, contra geórgios, armênios e outras etnias que moram na Rússia. São denunciados por relações promíscuas com o Putin. Inclusive, essa questão da infiltração em outros partidos, a Sininho da Rússia, né? Imagina a Sininho aí do Brasil. Terceiro mundo, nunca foi um império. Agora imaginem a Sininho da Rússia, ex-império soviético. Uma garota chamada Anna Bukharin. Ela confessou em 2009 que coordenou um grupo de 30 pessoas que se infiltrou em grupos de oposição, em partidos de oposição, e cada um desses infiltrados recebiam 20 mil rublos por mês, que dá mais ou menos $550. Então isso daqui, para os senhores terem uma noção de que Black Bloc não existe só no Brasil. Existe também lá na Rússia e é de se esperar. Os senhores pode ser, eu não vou ter certeza, mas pode ser que os senhores passem a ouvir mais as confissões do Yomi Haipatypa e do Anatoly Golitsyn, que eu já vi que em alguns sites à direita nos Estados Unidos, eles estão dando mais voz a esses dissidentes soviéticos. Eles são ex-generais da KGB, ou então do aparato de segurança soviético, que foram para os países ocidentais e começaram a dizer tudo o que faziam, qual é o perigo da Rússia. E um dos perigos que tanto o Yomi Haipatypa quanto o Anatoly Golitsyn, quanto até aquele dissidente, o Livitchenko, que morreu contaminado, morreu envenenado com plutônio na Inglaterra, por falar que o governo russo hoje ele tenta reconstruir o poder soviético, que tenta promover o socialismo de uma forma tirânica e global. O que os senhores vão ver é que tem uma campanha promovida pela Rússia e talvez pela China, é mais difícil ouvir isso, mas talvez pela China, que é um movimento de convergência nos países não socialistas. E esse movimento de convergência começou nos próprios países socialistas. Aconteceu mais ou menos na década de 70 e 80. Eles perceberam que o socialismo não ia levar eles à meta comunista que eles querem, e eles viram que tem que conversar com algumas ferramentas de mercado, da mesma forma que a nova política econômica do Lenin. E esse movimento de convergência, eles tiveram que entregar uma parte daquela fachada de opressão que eles tinham para convencer os países ocidentais a considerarem a proposta de convergência entre capitalismo e socialismo. E dentro desse processo, para eles não perderem o controle,
eles passariam a lançar mão desses Nash, do Black Blocs, do Anonymous e de uma série de outros movimentos que vão pregar para vocês o quê? Vão pregar para vocês que a solução não é o socialismo, mas a solução não é o capitalismo. A solução é um meio termo. Se os senhores pararem para pensar, vão ver que essa proposta é demoníaca. Essa proposta é coisa que retardado diz. Não existe meio termo entre capitalismo e socialismo. Quem prega o meio termo é o Putin, são os chineses, é o PSOL, é o PT. O PT eu acho que está mais para revolucionário socialista do que meio termo. Mas o PT também, o PSOL, enfim. Isso é muito perigoso e é algo que nós devemos ter medo. Mas vamos lá, vamos falar sobre essa infiltração. Opa, acabei pegando o... Não, acho que eu acabei pegando Não peguei não, o meu roteiro errado. Mas não, tá aqui. Eu vou falar agora sobre uma técnica, mais do que uma técnica, uma estratégia para a gente conseguir excluir do nosso meio esses elementos à esquerda. Assim, uma coisa que ainda faltou falar é sobre a situação da Venezuela. Os senhores viram que a Venezuela está numa situação de calamidade. O governo está metendo o pau nos dissidentes. E uma coisa que eu expliquei nas eleições venezuelanas no começo de 2013, os senhores podem revisitar os programas ali de janeiro de 2013, o que eu falei foi mais ou menos profético. A Venezuela não vai para canto nenhum. A Venezuela vai continuar se fudendo. Por quê? Naquela época, o Henrique Capriles, que eu estou começando a desconfiar que faz parte desse processo de convergência, ele não morreu ainda. Olha só, tem um bocado de dissidente morrendo na Venezuela. O Henrique Capriles ainda está vivo. Por quê? Pode ter a ver com a proposta de eleição dele em 2013, que era mais chavista do que o próprio Chaves. Ele falava na estatização completa do sistema de saúde, do sistema de educação, dá mais dinheiro do que o próprio Chaves dava em outros setores, mas ao mesmo tempo que fala de uma convergência. A solução não é o socialismo, mas a solução também não é o livre mercado. A solução é o meio termo. E eu disse isso naquela época. Um povo contra o Chaves apoia uma proposta que é mais chavista quanto, que compete com o chavismo, é um povo que vai se fuder. Infelizmente, eu não estou falando isso com deles, estão desesperados. Eles não gostam desse Maduro, eles não gostam do Chaves, eles querem uma mudança, mas é um povo que já sofreu muito, que chegou num nível de retardamento mental, que eles passam a abraçar propostas um pouco menos chavistas, ou então alternativas socialistas, ou não de livre mercado ao que está acontecendo lá, sem ver que não existe o meio termo. É que nem tem lá no livro de Revelações, Apocalipse, seja quente ou seja frio, porque o que tiver no meio eu cuspo. Ou então o que está no Antigo Testamento, no Pentateuco, que o sim seja sim e que o não seja não, porque o que passa disso vem do capeta. É o que está acontecendo lá. Eu falei, olha só, não vai adiantar porra nenhuma, porque eles estão votando num cara que está falando que vai fazer mais chavismo. Um povo assim, por mais que a ideia seja genial, por mais que a ideia seja, vamos enganar alguns chavistas para chegar lá e nos desviar um pouco desse socialismo. Por mais que a ideia seja essa, se o povo compra, a Venezuela não vai ter jeito. Então a Venezuela só vai para frente, não é quando eles começarem a falar, não, agora a gente tem que... a gente rejeita o socialismo, mas a gente também rejeita o capitalismo. A gente quer um capitalismo um pouco mais social,
Essa ideia é de retardado. Essa ideia é o que algumas pessoas tentam fazer aqui no Brasil, eu critico duramente. O cara que fala assim, não, nós não somos comunistas, mas eu acho que o capitalismo devia... Pronto, já errou. Eu acho que o empresário, a intenção da empresa tem que ser algo além do lucro. A pessoa que começa a falar isso pra mim, eu já começo a pensar, pô, esse cara é retardado, vamos esperar ele terminar de falar para eu poder dar luz para essa cabeça. Ok? Então, os senhores, quando... Inclusive eu estou compartilhando aqui no meu Facebook, quando os senhores assistirem esses vídeos da cena da guerra civil que está acontecendo na Venezuela, é por causa disso sim. É porque lá é chavista contra chavista. No meio da violência apareceu lá uma foto do Henrique Capriles cumprimentando o Nicolás Maduro. E não tem isso entre... pessoas sérias. O Maduro já mostrou, deixou bem claro que é um vagabundo socialista tirânico. Por mais que você se sente numa mesa para negociar alguma coisa com ele, como acontecerão as coisas na sua província, não cumprimente um vagabundo. Pessoas de bem não cumprimentam pessoas que têm sangue nas mãos. É simples. E quando eu vi essa foto, quando eu soube que lá nas eleições da Venezuela eles estavam pregando mais chavismo e não menos chavismo, ou então uma alternativa socialista ao chavismo, eu vi, olha só, sinto muito, não vai adiantar nada, a nação vai continuar decadente. Isso daí eu falei no começo de 2013. Deu um ano, olha só onde eles estão. Então vamos começar a falar finalmente sobre esses liberais e mais do que isso, sobre os esquerdistas infiltrados nos movimentos liberais. Eu não vou falar tanto sobre o liberalismo porque para mim está claro. O cara que defende o liberalismo, ele tem que falar bem do capitalismo. Num país como o Brasil, ele tem que se focar no livre mercado e não tentar forçar uma agenda de empresas com uma face humana. Eu não quero uma empresa com face humana, porque face humana não gera emprego. Eu quero uma empresa com face de empresa que gere emprego e visa o lucro. Porque quanto mais lucro tiver, mais eles vão conseguir produzir, fazer e contratar e Opa! O microfone caiu. E continuar a fazer esse bem para a humanidade. O bem que a empresa faz para a humanidade é gerar emprego e produzir coisas legais. Então é o seguinte, tendo dito isso, a minha estratégia para acabar com esses infiltrados envolve 3 táticas. Olha só, uma estratégia mais ampla que vai envolver 3 táticas. A primeira, identificar. Os senhores vão ter que saber quem é quem. Ah, apareceu uma pessoa nova aqui no grupo liberalismo. O que ela está defendendo? Então, em primeiro lugar, identificar esses infiltrados. Inclusive, isso daqui pode ser feito também com os grupos conservadores, viu? Porque no grupo de conservadores tem muita gente infiltrada lá dentro, sim. Só que eu até acho, eu tenho orgulho de dizer que eu sou um conservador libertário, porque eu pego o melhor dos 2 movimentos. E o que eu quero até elogiar nos conservadores é que lá a gente nota que os vagabundos que tentam se infiltrar, eles têm que ficar nos redutozinhos deles. Por exemplo, no movimento conservador, integralista, putinista, esses retardados infiltrados, eles têm que se enfiar no chiqueiro que eles merecem, porque nós não compramos porcaria. Agora, infelizmente, eu vejo que no Brasil, os liberais, eles têm uma capacidade de ou tolerância ou de incorporar porcaria que me desagrada. E por isso que eu estou fazendo esse programa. Mas então, para fazer essa luta contra, a gente primeiro precisa identificar os idiotas. Depois, precisa neutralizar eles.
Ok? Primeiro a gente vê, olha só, esses são nossos inimigos. Ah, tem um vagabundo petista lá no site Liberalismo. Identificamos. O importante dessa parte do identificar não é deixar passar. Porque nos grupos conservadores, ou então alguns grupos conservadores que eu tenho o prazer de fazer parte, as pessoas fazem isso. Olha lá, tem um infiltrado. E não deixar passar. Então, o primeiro passo. Ó, tem um vagabundo infiltrado. Segundo passo, neutralizar. Porque eles estão infiltrados para promover alguma coisa. Então, eu vou mostrar aqui como neutralizar algumas ideias e agendas que eles pregam. E o terceiro passo, a terceira tática é destruir e atacar. Olha só, durante muito tempo, aliás, eu ainda sou nerd. E eu aprendi tanto... Olha só, na teoria eu aprendi que atacar é o melhor caminho para ganhar uma guerra, tanto com o Karl von Clausewitz, quanto com o Frederico o Grande, rei da Prússia, no século XVIII. Os dois mostraram que, mesmo com menos tropas, é possível arrancar uma vitória ou uma situação favorável atacando. A defesa não é um bom princípio da guerra. Isso daí o Clausewitz estressa. A defesa não é um bom princípio, porque você fica se defendendo, você vai perdendo recursos e os inimigos vão se fortalecendo. Quando você ataca, você obriga o inimigo a fazer o que você quer. Mesmo que você esteja em minoria, se você vai atacar um ponto do inimigo específico, mesmo um inimigo mais forte, ele vai ter que mobilizar tropas para fazer o que você quer. Então, parte daí. E para quem é nerd, eu sei que provavelmente muita gente que se associa com esse movimento assistiu o programa, eu aprendi que atacar é a melhor resposta jogando Civilization e Age of Mythology, Age of Empires. Quando a gente se entrincheira, constrói muros nos nossos impérios e não ataca, a gente perde o jogo. Ou dificilmente ganha. Às vezes dá para ganhar, mas dificilmente ganha. Agora, quando a gente começa a atacar desde cedo, a gente vê que o inimigo não consegue o momento certo para nos atacar e nos vencer. Então, por isso que eu coloco esse terceiro passo, que não é necessariamente um terceiro passo, mas uma terceira tática. Temos que atacar. Se tem vagabundo promovendo ideia de esquerda em site liberal, de liberalismo clássico, ok? Principalmente liberalismo econômico, temos que atacar, é um dever atacar. Então, olha só, primeira coisa, como identificá-los? Isso aqui é um programa autoajuda. Por quê? Porque tem gente que não sabe identificar o porcaria de esquerda. Então, saibam identificar os esquerdistas infiltrados. Como? Eles seguem a seguinte agenda. Em primeiro lugar, eles criticam a direita e os conservadores, mas nunca criticam a esquerda e os socialistas. Ok? Eu entendo, até certo ponto, que há espaço para alguns liberais criticar alguma coisa na agenda das pessoas mais conservadoras. Eu entendo isso. Só que eu não entendo quando isso é levado a um ponto de inconveniência, inclusive inventando, falando mentiras, e não debatendo de uma forma filosófica, ao mesmo tempo em que eles são completamente compreensivos com vagabundos como Barack Obama. Eu não entendo isso. Isso daí é a primeira forma de identificar um vagabundo infiltrado. Eles vão atacar os conservadores e vão passar a mão na cabeça da esquerda. Um exemplo recente que eu tenho são debates que eu tenho tido com um colega meu que se diz liberal. Eu até acho que é uma pessoa bem intencionada, coisa e tal. Só que, infelizmente, ele foi ideologizado pela mídia a gostar do Barack Obama. E mesmo liberal, mesmo eu já... Olha só que contraditório. Eu já ouvi esse rapaz, que eu considero uma pessoa
bem intencionado, já ouvi ele reclamando da presença do Estado, dizendo que o Estado não tem que ficar ajudando o empresário. Mas quando ele vai falar de Obama, ele muda. Ele fala assim, não, mas olha só por ter evitado a crise que ia acontecer nos Estados Unidos, a gente pode entender o aumento da dívida pública norte-americana. Então a gente começa a ver quem esses infiltrados querem cooptar. São pessoas como essas, ok? Que às vezes são bem intencionadas, mas têm alguma facilidade para serem manipulados pela mídia. A resposta que eu dei a ele é simples. Como é que uma pessoa que se diz sensata, liberal, enfim, consegue pregar esse argumento? O Obama superou uma crise que não existiu. Onde é que está a bola de cristal dele? Olha só, ele se diz liberal. Mas onde está a bola de cristal dele para dizer que se o Obama não tivesse gastado 16 trilhões de dólares, ia ter uma depressão pior do que na década de 30? É complicado. Ok? Eu quero deixar claro aqui. Eu acho que ele é bem intencionado. E são essas pessoas que os infiltrados de esquerda estão interessados em cooptar. Então fiquem ligados nisso. Eles vão criticar a direita e vão pegar leve com a esquerda. Esse é um sintoma. Às vezes não basta isso. Às vezes a pessoa pregando isso, criticando a direita, pegando leve com a esquerda, é só uma pessoa com um problema de malformação, que foi ideologizada pela mídia, foi ideologizada pela esquerda, enfim. Então, prestem atenção em outros parâmetros. Por exemplo, eles tentam promover os seguintes tópicos: preconceito contra religiões. Um exemplo que eu vi lá no grupo Liberalismo são dois tópicos muito frequentes, que ele fala assim: conservadores teocráticos fazendo estatices. Supondo que os conservadores teocráticos estavam pedindo mais governo num tópico que não tinha nada a ver com isso. Mas para o vagabundo de esquerda, ao mesmo tempo ele bate nos conservadores e batem nos religiosos. Ou então críticas ao criacionismo em grupos liberais como uma porta para criticar os religiosos e os conservadores mais liberais, mas que são de direita. E por que eu digo isso? Eu denuncio isso? Porque olha só, todos sabem que eu não sou criacionista. Eu sou evolucionista. Tenho orgulho disso. Eu sou ateu. Eu gosto de ser ateu. Só que, convenhamos, um grupo político não é o lugar certo para debater religião, criacionismo e essas tosqueiras. Não é. Mais ainda, usar isso como uma porta para bater em crentes, em religiosos, em pessoas que fazem uma agenda de direita, é uma evidência clara do que eles querem. Então já temos duas formas de identificar o infiltrado. A primeira é a crítica à direita e o pegar leve com a esquerda. A segunda é esse tópico de promover o preconceito contra religiões. Mas não só isso. Defender o governo de uma forma sutil. Por exemplo, eu já vi no grupo Liberalismo eles defendendo os gastos com Cuba. Ok? Então, por trás disso, tem uma certa engenharia no sentido de, olha só, investir no porto de Cuba vai ser bom para o comércio do Brasil, e isso é liberalismo. Não, isso não é liberalismo. O governo brasileiro está gastando bilhões de reais dos nossos impostos com o porto de um país que é inimigo do livre mercado, e vem vagabundo, vem esses desgraçados, retardados, defender esses investimentos públicos em Cuba, num grupo de liberalismo. Não é normal. Então é a terceira forma de identificar eles. Quarto,
eles compraram de uma forma muito fácil, promoveram de uma forma muito rápida formas de demonizar aquela médica cubana que estava querendo asilo no Brasil. Porque ficou muito claro, muito evidente, logo quando ela pediu asilo, ela quis se desvencilhar do programa cubano de socialização do Brasil através da medicina, que a contra-informação cubana começou a espalhar mentiras sobre ela. Para quê? Para que as pessoas tivessem uma indisposição contra ela. Falaram que acusaram ela do crime, adivinhem, de querer namorar em Miami. Olha que crime! A médica cubana quer namorar em Miami. Então, isso daí fica muito claro que é uma contra-informação que foi criada por retardados cubanos socialistas, porque isso provavelmente tem muito apelo entre socialistas, mas não tem nenhum entre pessoas livres. E qual não foi a minha surpresa de ver no grupo Liberalismo vagabundo pregando que essa médica cubana era uma oportunista que queria fugir para Miami namorar. Olha que pecado dela, né? Outra coisa, eles defendem propostas deliberadamente marxistas. Por exemplo, no meio de um debate, nesse grupo, apareceu um vagabundo, um infiltrado, dizendo: não, pessoal, a gente de fato tem que repensar a nossa sociedade. A gente tem que partir para princípios mais coletivistas. Karl Marx. A gente tem que visualizar uma sociedade em que as pessoas têm as mesmas condições materiais. Aí já matou. Por quê? Porque o Marx defende o seu comunismo nos exatos mesmos termos que o vagabundo usou. E qual é a postura nesse momento? Eu não acredito na postura vamos debater com um vagabundo infiltrado. Então, o mais certo a se fazer nesse momento é: olha só, pessoal desse grupo liberal, tem um vagabundo comunista infiltrado que está pregando o socialismo aqui. Melhor forma de lidar com esses vagabundos, principalmente quando a agenda deles é muito aberta, muito explicitamente socialista. No caso, esse caso aconteceu e o vagabundo reagiu dizendo: para você todo mundo é marxista e socialista. É necessário ser inteligente e esperto para contra-argumentar. E qual foi a minha resposta? Eu estou aqui com um manifesto comunista, inclusive estou de fato. Meu manifesto do Partido Comunista em espanhol. E lá a gente vê o Marx definindo o comunismo nesses exatos termos. Uma sociedade em que todos têm as mesmas condições materiais. Tem ao seu dispor a mesma matéria, o mesmo material, os mesmos produtos. Então não sou eu que estou dizendo que ele é marxista. Ele está pregando as ideias de Marx. Aí depois disso ele sossegou e foi embora. Mas são formas de a gente identificar. Às vezes vai ser muito fácil. Às vezes eles vão abrir o jogo de uma forma explícita. Por exemplo, os senhores vão identificar esses vagabundos quando eles pregam uma agenda pró-Jean Willis. Eu vejo isso não só no liberalismo. Tem alguns grupos liberais que eles vão falar do Jean Willis como se fosse um político normal, um político que defende o liberalismo. O que é mentira, ele defende Che Guevara, socialismo, Cuba, toda essa merda. Não é à toa que ele recebeu muito destaque da Globo quando ele foi Big Brother, né? Que eu tô só abrindo meu Gatorade para poder continuar falando e retardar um pouquinho aí o intervalo. Mas enfim, é inclusive uma coisa que as pessoas precisam pensar. Olha só, de onde surgiu Jean Willis? Do Big Brother, da Rede Globo. A Rede Globo fez ampla propaganda
para esse retardado, para esse cafajeste. Não para por aí. A Rede Globo também detém os direitos daquele grupo Mídia Ninja, do grupo do Pablo Capilé. Eu me lembro que alguns colegas meus investigaram e mostraram que os donos daquele grupo eram os donos da Globo, era a própria Globo. E esse pessoal do Pablo Capilé tem relação com os vagabundos socialistas do Black Blocs e dos Anônimos. Então, é de se pensar, será que a Globo está interessada em promover a agenda da nova esquerda no Brasil? Isso os senhores sabem, muitos dos senhores gostam de pensar nisso, então vou deixar isso para vocês. Mas prestem atenção que essa agenda pró-João Willis não é normal uma pessoa liberal, um liberal clássico, defender isso. Então, se eles defenderem essa agenda, pode ter certeza que é um infiltrado. Outra coisa, eles pregam que o debate com esquerdistas e socialistas é mais legal do que o debate com conservadores e pessoas à direita. Só uma pequena pausa, eu gostaria de mandar um abraço aqui a algumas pessoas que começaram a acompanhar depois, estão me mandando um abraço e eu até acho que vale a pena mencionar. Obrigado aí ao Wallace Silvestre e Renato Aguiar por estarem acompanhando o programa. Então, continuando, eles vão pregar que a esquerda e os socialistas têm um comportamento mais civilizado do que nós de direita. Então é uma outra agenda que eles promovem e que é um sinal de que a gente está lidando com um infiltrado. Eles também vão fazer críticas contundentes aos formadores de opinião liberais de direita ou conservadores. Ok? Com uma evidente ausência de críticas aos socialistas. Por exemplo, se eles vão ver lá no grupo Liberalismo, otários criticando o Rodrigo Constantino. Inclusive, eu fiquei sabendo de um tal de Tioca, que é do Instituto IMB, Instituto Mises Brasil, que pelo que eu vi, o cara é um retardado. E está nesse meio liberal e ele tem alguma projeção. Mas eu acho que essa projeção, uma parte, é porque as pessoas não estão fazendo isso, não estão apontando o dedo na cara. Quando isso acontecer, a gente tem que falar. Tem que dizer, olha só, esse aqui é um vagabundo infiltrado. E as três últimas agendas que são importantes para identificar esses vagabundos tentam transformar a opinião de verdadeiros liberais em algo negativo, associando-as com termos que verdadeiros liberais criticam, como estatista ou socialista. Por exemplo, defender a ação de justiceiros se transforma em aplicar as técnicas repressivas de socialistas. Ou então ser contra a agenda do casamento gay se transforma em impor os seus valores teocráticos à sociedade por meio do Estado. Não sei se os senhores entenderam. Se tem alguma coisa que é liberal e que eles querem combater, por exemplo, a legítima defesa, como é que um infiltrado vai defender, vai tentar moldar a opinião dos liberais menos atentos usando esse exemplo? Então eles vão pegar lá a ação dos justiceiros ou então de pessoas que estão promovendo a legítima defesa e vão falar que isso daí é técnica de repressão de Estado socialista. Eles vão pegar lá a agenda do casamento gay, que eu já deixei claro aqui qual é o meu problema com essa agenda. Que ela vai impor a uma porção relevante da sociedade valores que eles não concordam. É simples, não entra na cabeça de muita gente o casamento gay. E isso vai afetar a gestão de propriedade e a liberdade de opinião privados. Então,
para mim é sensato ser contra, apesar de eu achar que é possível ter um debate sensato em torno disso. Mas como é que eles vão vender isso? Então, se eu sou contra a agenda do casamento gay, eles vão falar que eu estou impondo os meus valores teocráticos à sociedade por meio do Estado, quando na verdade o que está acontecendo é o oposto. Eles vão defender duas agendas muito sonoras, que é a agenda ambientalista e a agenda animalista. Eles vão defender que a agenda ambientalista é um princípio liberal, como se ela não interferisse no direito de propriedade, ou então eles não ligam. Eles acham que o liberal tem que defender isso. E eles vão tentar infiltrar sutilmente ideias de direito dos animais com perguntas retóricas. Por exemplo, o que eu presenciei, o vagabundo pergunta se tem base filosófica para a gente tratar o animal diferente de um ser humano. Depois de muito bater, aí esse outro caso que eu comprei briga, comecei a bater, vagabundo infiltrado, coisa e tal. Só depois de 50 respostas, todas tendenciosas, ele fala, mas eu só fiz a pergunta, não é que eu concorde, entendeu? Só depois de muito bater. Então vale a pena a gente exorcizar esses maus elementos. Então essas são as agendas que os senhores vão procurar para identificar um vagabundo de esquerda. Só que tem outras formas de identificar eles. Porque olha só, eu ainda não estou na neutralização, eu estou na identificação. Como identifica um esquerdista infiltrado? Então os senhores vão ver pelo modus operandi desses bandidos. Eles são sutis. Olha só, sutil termina com L, então o plural é com IS, ok? Com S, sutis. Se terminasse com U, aí realmente seria sutius. Mas não, como termina com L, é o I. Então, continuando, são sutis. Eles usam perguntas retóricas como: que base moral para dizer que os seres humanos têm mais direitos que os animais? Ou então, qual a base filosófica para dizer que os seres humanos devem dispor da natureza para seu desenvolvimento? Eles vão colocar isso como uma forma de acionar os outros vagabundos infiltrados a colocar a agenda deles lá. Porque eles contam muito com a nossa tolerância. Então, se aparece um vagabundo dizendo animais são iguais aos seres humanos, eles vão deixar passar. Porque é isso que eles querem. Para ver se gera um momento ali em que a opinião deles prevalece. Esse é um outro caso prático que eu anulei eles respondendo assim, quando eles perguntaram qual a base moral para dizer que os seres humanos têm mais direito do que os animais. Aí minha resposta foi: a minha base moral é que se para você a sua mãe é igual a uma cadela, para mim não é. Se para você a sua filha é igual a uma vaca, para mim não é. Para mim, a minha base filosófica é que sua mãe e sua irmã são pessoas que devem ser respeitadas. Mas se para você elas são cadelas e vacas, eu só posso criticar. Então tem que dar lapada nesses vagabundos. Outro caso de sutileza. Eles promovem o esquerdismo com... por exemplo, fazendo uma pergunta, dizendo que está fazendo uma pergunta, mas sem interrogação. Por exemplo, por que nenhum animal tem direito de caçar o outro? E nos textos deles, eles vão colocar meia dúzia de argumentos que realmente, por exemplo, é contra a caça. Eles vão falar, contra a caça tem esse fator, esse fator, esse fator. E vai colocar um argumento simples, nosso, para fechar, por isso que eu não concordo. Mas quem lê o texto, tem muita gente em dúvida, eles contam com isso, eles
contam com o fato de haver muita gente em dúvida. Então os senhores imaginam, eu sou a favor da caça, ok? Eu sou a favor da caça. Mas eu faço um texto dizendo todos os argumentos para ser contra. E no fim eu falo, tudo isso daí é coisa de bunda mole, pronto. Quem está em dúvida vai ler meu texto, que é contra a caça, que é a favor da caça, mas vai ler todos os argumentos para ela mudar de ideia e ser contra a caça. Então, uma forma de identificar eles, sutileza. Às vezes, eles simplesmente postam um meme de esquerda e falam, dissertem. Que, inclusive, eu vi que é um costume muito nojento de alguns sites. Dissertem. Coloca qualquer coisa, dissertem. Vai para o inferno. E a sua opinião não vai colocar, ô espertão? E olha só, eles atuam em bandos não declarados, mas facilmente identificados. Sempre são 3 ou mais, ok? 3 ou mais são menos que 6, ok? Geralmente são bandos pequenos. E eles não dizem que se conhecem, mas eles se dão mútuo apoio em toda ocasião. É o modus operandi deles. Agora, uma outra técnica para identificar, lembrando que eu ainda estou na primeira tática, para identificar é o seguinte: o PP e o PSOL concorda com eles? É a pergunta que os senhores vão fazer. Os senhores estão lá num dia normal, estão bebendo seu Gatorade, estão tranquilos às 9h13 da noite, vendo o site liberal, e vem um palhaço que coloca alguma coisa nova lá. Os senhores vão fazer essa pergunta: o PT e o PSOL concordam com eles? Vocês vão ver que 80% do que eles postam está na agenda do PT, do PSOL, da esquerda e dos socialistas. Outra forma de identificá-los: a completa ausência ou timidez na promoção do verdadeiro liberalismo e o liberalismo mais relevante hoje em dia, ou seja, o do livre mercado, o liberalismo econômico. Qual for a comunidade que os senhores visitem, ok? É comunidade liberal, os senhores podem deixar claro, desculpem, seja qual for a comunidade que a gente visite, a gente pode deixar claro para os vagabundos infiltrados que fomos nós que começamos com essa agenda pró-mercado. Porque eu conheço muita gente liberal, gente de bem, coisa e tal, que está pregando o mercado. Mas quem começou com isso? Foram os liberais ou os liberais clássicos? Claro que não. Fomos nós. Começou lá nos Estados Unidos, eles nunca deixaram de falar bem do comunismo, do capitalismo, nunca deixaram falar bem do capitalismo, né? O Reagan, os debates eleitorais do Reagan em 1980 eram completamente capitalistas. E não era esse capitalismo genial do Henrique Capriles. Inclusive uma coisa a se pensar. A gente pega lá os debates do Reagan. O Reagan não perde nunca a oportunidade de falar do capitalismo e do livre mercado. Por algum motivo, o babaca do Henrique Capriles, lá na Venezuela, ele acha que entende. Ele descobriu uma solução melhor, que é um capitalismo com uma face social. Por algum motivo, o modelo venezuelano é melhor. Que porra é essa? Tem que ter humildade também. Aprende com quem faz melhor. Aprende com quem já está nisso há mais tempo. Mas aí tem que ler os norte-americanos, os neocons. Eu sou neocon com prazer e com orgulho. E eu compro briga assim, site liberal, porque eu sou liberal, ponto. Eu prego as ideias do liberalismo clássico. Ponto final, eu sou libertário. Eu sou conservador também. O fato de eu ser um neocon, um neoconservador, ou conservador, seja lá o que for, não me atrapalha em nada o fato de eu ser liberal. Então eu compro briga assim.
Então, se o cara não gosta dessa ideia de a gente vai ter que necessariamente se voltar para o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, não precisa. Tenta ler Adam Smith, Davi Ricardo, são ingleses. Por que não? Mas não, por algum motivo, o Henrique Capriles entende o que é melhor do que o capitalismo. Ele critica o socialismo, tá bom. Mas o capitalismo dele tem que ser controlado. Não tem sentido. E, por fim, conformidade quase total com os democratas norte-americanos, principalmente nas agendas mais sutis, que é crítica ao Tea Party, promoção do Occupy Wall Street e elogios ao Obama. Ok? Então, fechando aqui, as 6 formas de identificar um liberal, um esquerdista infiltrado em movimento liberal em primeiro lugar, criticam a direita e os conservadores, mas nunca criticam a esquerda e os socialistas. 2. Promovem tópicos que estimulam 1. Preconceito contra religiões, defesa aos gastos no porto de Muriel em Cuba ou gastos do governo. 3. Crítica à médica cubana, ou então eles compram fácil a agenda, a contra-informação de esquerda. 5. Eles têm uma agenda deliberadamente pró-Jean Willis, ok? Eles fazem essa agenda pró-Jean Willis. 6. Críticas contundentes aos formadores de opiniões liberais, como Rodrigo Constantino e até o Olavo de Carvalho e outros liberais, de direita ou conservadores, mas uma evidente ausência de críticas aos socialistas. Eles pregam a agenda comunista, a agenda animalista e tentam transformar a opinião de verdadeiros liberais em algo negativo. Ok? Então, é a segunda técnica. A terceira, analisar o modus operandi deles. Eles vão ser sutis, ok? Vão ser sutis, vão usar perguntas retóricas, memes sem a opinião deles, e eles atuam em bandos não declarados, mas facilmente identificáveis. 4. Façam o teste. O PT e o PSOL concordam com a opinião deles? Sim ou não? Eles vão ver que 80% das coisas que esses vagabundos pregam concorda com a agenda do PT e do PSOL. 5. Completa ausência ou timidez na promoção do verdadeiro liberalismo. E o liberalismo mais relevante hoje em dia, que é o de mercado. E 6. Conformidade quase total com os democratas norte-americanos, principalmente nas agendas mais sutis, com críticas ao Tea Party, promoção do Occupy Wall Street e elogios ao Barack Obama. Eu vou fazer aqui um pequeno intervalo. Vou deixar aqui vamos ver, na Canção do Exército. E logo eu estou de volta para os últimos 10 minutos do programa. Então, muito obrigado e até o próximo bloco. Nós somos a pátria guarda, fiéis soldados, por ela amado. Nas cores de nossa farda, brilha a glória, cuja vitória em nosso valor tem terra toda a esperança.
É isso aí, retornando com o Patriota Voz da Resistência. Agradecendo aí as participações do Marcos Gomes, do Lucas Martins e do Pinheiro Cunha. O Lucas Martins pediu para eu falar sobre essa Denise Abreu. Eu me lembro que eu já estudei sobre ela, no caso dos tramites de algumas ações na ANAC que envolvia corrupção, em que a Dilma estava envolvida. Eu vou estudar de novo o caso, vou ver minhas anotações, vou pensar mais sobre ela para poder falar aqui no programa, não vou falar agora. Marcos Gomes está dizendo que a gente precisa traçar uma linha bem clara entre os liberais conservadores e os liberais revolucionários. Marcos Gomes, o que eu quero que vocês entendam é que essa linha entre liberais conservadores e liberais revolucionários, ela não precisa existir. Porque um liberal de fato, um liberal de fato, jamais seria socialista. E jamais seria de esquerda. Vou dar um exemplo que mostra com mais clareza o que eu quero explicar e por que a gente tem que ser intransigente em relação ao que eu estou falando, que é excluir a esquerda do movimento liberal, porque é uma invasão de fato. Porque olha só, a gente está num país em que o governo tenta proibir a pulverização de fertilizantes em plantação de soja. A gente está num país em que a esquerda ela tenta controlar 80% da propriedade de qualquer de 100 metros quadrados para plantar, o senhor só vai poder usar 65 metros quadrados para qualquer coisa, ou seja, para colocar a sua casinha e ir para a sua plantação. A gente está no governo que não te deixa comprar álcool líquido. A gente está no governo que não deixa o senhor comprar pão por unidade. Você não pode ir na padaria e falar, eu quero 2 médias. Não pesa essa merda. Eu quero 2 médias, quero pagar pelas 2 individualmente. Eu não quero que você pese. Você não está num país assim. Num país como esse, nesses grupos de liberais, quando a gente vê vagabundo que só reclama da agenda conservadora com o aborto e com casamento gay e com legalização das drogas, o que eu quero deixar claro é que essa linha não é uma linha que eles são liberais revolucionários e nós somos liberais conservadores. Não. Nós somos liberais e eles são os filhos da puta, os vagabundos infiltrados. Isso que eu quero deixar claro. Entendeu? Porque num país com o PT, imagina só, o PT, esse lixo no poder, vem filho da puta em grupo liberalismo reclamar de pesquisa com Beagle, é pra gente mandar ele pro inferno. É pra falar que é vagabundo infiltrado mesmo. Eles não sabem o que está conversando, não sabem o que é importante e o que não é. Ok? Isso daí que é importante deixar claro. Beth Volack está dizendo, muito bom que você vai estudar para falar sobre a Denise. Eu estudei essa senhora bastante, por isso, se o Caiado não se candidatar, meu voto é dela. Então eu vou levar isso em consideração. Obrigado aí pela participação, Beth. E vamos... Assim, eu já falei um pouquinho sobre o Caiado, eu vou ver sobre ela. Eu, assim, falei no último programa, eu estou colocando minhas fichas na possibilidade do General Heleno, do Coronel Paes de Lira, ou no Bolsonaro, se ele afirmar em rede nacional, em seus programas, que ele desistiu das suas intenções de nacionalizar qualquer porcaria e que ele comece a promover o livre mercado. Se acontecer essas 3 coisas, eu voto nesses 3. Eu teria problemas em votar no Marcos Feliciano, porque algumas entrevistas que ele deu me deu a impressão de que ele não sabe usar para o bem o recurso público, e eu teria problema em falar aqui que eu votaria num cara como aquele. Mas também não é um assunto fechado, vamos ver o que vai acontecer até lá. O Caiado, como eu disse,
parece ser uma boa opção, mas ele está tanto tempo aí no poder, eu tenho medo do que a gente não sabe sobre ele e que a esquerda use isso como uma tentativa de tomar o poder, assumir algum tipo de postura inconstitucional, enfim. Mas é isso aí. Eu acho que mais uma vez não vai dar tempo de eu explicar como neutralizar, mas eu vou tentar falar aqui em linhas gerais. A gente neutraliza eles nesses termos que eu expliquei aqui, porque a nossa argumentação é sólida o suficiente para lidar com eles, ok? A gente pode neutralizar eles rebatendo objetivamente, como eu expliquei aqui. Um exemplo, um deles me propôs de uma forma muito amigável que temos que pensar numa sociedade mais coletivista, onde todos têm as mesmas condições materiais, eu já expliquei isso, e a questão é ser objetivo, afirme, ok? Ele falou que para você tudo é socialismo. Não, você é marxista porque você está pregando o que o Marx queria, simples, eu não estou omitindo, eu não estou exagerando. O que o Marx dizia, o vagabundo estava dizendo, então assim a gente anula e tu vê que outras pessoas vão atrás. Ok? Também é importante para neutralizar, separar eles dos verdadeiros liberais. Deixar claro que o que eles têm como pauta não é liberal. Por exemplo, direitos iguais para seres humanos e animais. Isso não é liberal. Isso é coisa de esquerdista vagabundo. Ok? É a mesma coisa a agenda liberal, o anarcocapitalismo, essas coisas. Infelizmente, só falta um minuto para terminar. Deu para falar bastante coisa. Eu vou considerar terminado esse assunto de liberalismo e liberais infiltrados. Eu acho que eu dei minha mensagem. Talvez eu fale um pouquinho sobre como atacá-los no próximo programa. Gostaria de agradecer aqui mais uma vez a todas as pessoas que participaram, que estão ouvindo. Mas infelizmente o programa vai terminar daqui a 20 segundos. Esse programa se autodestruirá em 20 segundos. Muito obrigado a todas as pessoas que ouviram. Tenham um ótimo fim de semana. Torçam pelo Brasil. E agora eu acho que já podemos descansar à vontade e liberdade de ação. Muito obrigado.